Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as conquistas dos plebeus na Roma Antiga. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já peço que curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Vamos agora para o conteúdo. Quando pensamos na Roma Antiga, é comum imaginarmos os grandes imperadores, os exércitos poderosos e as construções monumentais. Mas, muitas vezes, esquecemos de como que era a sociedade romana. Então, a sociedade romana, nesse período, era extremamente desigual. De um lado estavam os patrícios, que eram membros das famílias mais antigas e ricas. Eles controlavam a política, a religião e as leis. E do outro lado, sendo a maior camada da sociedade romana, estavam os plebeus, que eram os camponeses, os artesãos, os comerciantes e os soldados. Durante muito tempo, os plebeus não tinham direitos políticos. Eles não participavam das decisões do Estado e estavam sujeitos às leis que sequer conheciam. Com base nesse contexto, o que os plebeus fizeram? Através de uma organização ao longo de 2 séculos, eles começaram a obter suas conquistas. E isso transformou Roma para sempre. A primeira conquista que podemos citar aqui é a criação dos tribunos da plebe. Essa primeira grande vitória veio após sucessivos conflitos sociais, conhecidos como as lutas da plebe. Os plebeus reclamavam principalmente de dívidas abusivas, exploração econômica, uma falta de representação política e a arbitrariedade dos magistrados patrícios. Então, para que os plebeus fossem ouvidos, eles organizaram uma estratégia conhecida como retirada da plebe. Ou seja, eles abandonavam a cidade e se recusavam a lutar no exército. Lembrando que no exército republicano, antes da reforma Mário Gaio, o exército republicano, nesse período, era de voluntários, não existia um exército ainda profissional, tá? Então, por isso que eles realizaram essa ação. E essa pressão funcionou. E em 471 a.C., foi criado aí o cargo de tribuno da plebe, que era um magistrado exclusivo dos plebeus. A função do tribuno era defender os plebeus contra abusos dos magistrados, convocar assembleias da plebe e vetar decisões que prejudicassem os plebeus, que no caso aí é o direito de veto. Além disso, os tribunos eram considerados sacrossantos, ou seja, qualquer agressão contra eles era crime grave. Essa criação marcou o início da participação política efetiva da plebe. Uma segunda conquista foi a chamada criação da Assembleia Tributa. A Assembleia Tributa permitia eleger os tribunos da plebe, votar propostas de interesse popular e fortalecer a identidade política dos plebeus. Agora vamos para a Lei das 12 Tábuas. Antes das 12 tábuas, as leis romanas eram orais e interpretadas exclusivamente pelos patrícios, o que gerava os abusos constantes, mencionados lá na primeira reivindicação. Os plebeus exigiram que as leis fossem escritas e públicas. Então, por volta de 450 a.C., surgiu a Lei das 12 Tábuas, o primeiro código jurídico de Roma. E o que essas 12 tábuas garantiam? Primeiramente, regras claras sobre propriedade, normas sobre família, herança e punições, e limites à arbitrariedade dos magistrados. Apesar de ainda favorecer os patrícios em vários aspectos, as 12 tábuas foram essenciais para garantir segurança jurídica aos plebeus. Apesar dessas conquistas iniciais, a desigualdade econômica continuava sendo um grande problema em Roma. Então surgiu a Lei Licínia, também conhecida como Lei
Licínias Cestias, e isso trouxe conquistas decisivas. As principais medidas da lei licínia eram a limitação à posse de terras públicas pelos patrícios, redução de dívidas dos plebeus e a determinação que um dos cônsules deveria ser plebeu. Essa última medida foi revolucionária, pois abriu o cargo mais alto da República Romana aos plebeus. E a partir desse momento, a plebe começou a ocupar o centro político romano. Além das conquistas administrativas e financeiras, os plebeus também conseguiram uma lei no aspecto religioso, a chamada Lei Ogúnia. Essa lei permitiu que os plebeus ocupassem cargos nos principais colégios sacerdotais, como pontífices e augures. Mas por que isso era importante? Porque, nesse contexto, na antiga Roma, religião e política estavam profundamente ligadas, e controlar os rituais significava também influenciar decisões do Estado. Com a lei Ogúnia, os plebeus passaram a ter acesso ao poder religioso, fortalecendo ainda mais sua posição social. E por fim, no ano de 287 a.C., os plebeus conseguiram uma conquista final e decisiva nas suas lutas. A Lei Hortência determinou que as decisões da Assembleia da Plebe, chamadas de plebiscito, teriam força de lei para todos os cidadãos, inclusive os patrícios. E qual que foi o impacto da Lei Hortência? Primeiramente, foi o fim da necessidade de aprovação no Senado, igualdade jurídica entre plebeus e patrícios e a consolidação do sistema republicano. Com essa lei, a distinção política entre patrícios e plebeus perdeu sua força. Então, pessoal, as conquistas dos plebeus mostram que a história não é feita apenas por reis e imperadores. Durante séculos, os plebeus lutaram com organização, resistência e pressão política. Eles transformaram Roma de uma república aristocrática em um sistema mais inclusivo, ainda que imperfeito. E essas conquistas influenciaram profundamente o direito romano, a ideia de cidadania, a noção de igualdade perante a lei. A luta dos plebeus é, acima de tudo, uma lição histórica sobre direitos, participação política e resistência social. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e se inscreve aqui no canal. E se você quer ver mais conteúdos sobre o Império Romano, vamos deixar um card aqui e alguns links na descrição. E se quiser conhecer a nossa livraria parceira, o link do Instagram estará também na descrição. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!